Como que vocês estão? Bem? Espero que estejam bem, né? Espero que estejam se cuidando, cuidando dos responsáveis, né? Vendo as videoaulas, fazendo as atividades. Galera, olha só. Hoje a gente inicia o livro 2, né? Como a gente tinha combinado nas nossas aulas, tá bom? Então, todo mundo com o livro 2, na página 292, tá? Unidade 1, que tem como título Atmosfera Terrestre. Uma outra coisa que eu vou falar com vocês. A gente tem um tempo aí bem tranquilo de trabalhar todo esse livro. Então, tá? Vou procurar, de vez em quando, obviamente, dividir esse conteúdo. Então, a gente começa, com esse trabalho hoje. Então, eu não vou dar a unidade 1 completamente hoje, né? Toda hoje. Eu vou dividir. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas da atmosfera, para vocês absorverem esse conteúdo com bastante calma e tranquilidade, tá? E na semana que vem, a gente finaliza esse conteúdo 1, né? Falando um pouquinho sobre os gases aí que a gente encontra na atmosfera. Eu acredito que dessa maneira, né, vocês consigam aí se identificar com a matéria, né, entender melhor o conteúdo, fazer melhores atividades, tá bom? Porque o importante aqui não é a quantidade de coisas, o importante aqui é a qualidade do nosso trabalho, tá? E com qualidade a gente consegue absorver muito melhor do que saindo jogando aí o conteúdo em cima de vocês, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atmosfera. Só que para entender um pouquinho sobre para entender um pouco sobre as camadas da atmosfera, eu preciso identificar o que é atmosfera. Então, lá na nossa primeira aula no Santa Amélia, quando ainda tínhamos a sala de aula como recurso, tá? Nós identificamos quem fazia parte da biosfera. Então, nós entendemos que quem fazia parte dessa biosfera era a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Já entendemos um pouquinho o que é a litosfera, que é a parte rochosa, né? Então, falamos sobre os solos, tudo isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, são as camadas de ar, né? A camada de ar ali, que é formada por uma mistura ali de gases, né? Que vai envolver a superfície do nosso planeta, e ela é muito importante. Para quem, né, quer entender um pouquinho sobre os significados, a atmosfera vem do grego, em que átomos significa gases, esfera, né, que seria esfera, literalmente significa esfera. Então, uma esfera de gases. Essa esfera de gases, gente, a atmosfera, ela é extremamente importante. Por quê? Ela faz com que a gente consiga filtrar a quantidade de raios solares que chega do Sol até aqui, né, a superfície do nosso planeta. E com isso, tá, a gente tem uma temperatura ideal chegando ao nosso planeta, tá? Outra coisa que é importante da atmosfera é que como ela tem ali, né, a força da gravidade atuando também nela, então a gente consegue concentrar gases na nossa, né, na superfície aí do nosso planeta. Com isso, a gente não tem esses gases se dissipando pelo espaço. Eles ficam aqui concentrados. Quando eu falo gases, eu estou falando do oxigênio, que é extremamente importante, vital aí para o nosso planeta, né? E outros gases, como o vapor d'água, também que são importantes, tá? Já que a gente está falando de gases, vamos tentar identificar, né, em porcentagem ali, quais e quanto a gente tem ali, né, de gases na nossa atmosfera. Então, a gente tem aí, né, o nitrogênio, que é o gás que em maior quantidade, ó, vou repetir, o nitrogênio é o gás em maior quantidade, tá, na nossa atmosfera. Ai, professora, eu pensava que era oxigênio. Não, 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 tá? A gente tem 78% do nosso oxigênio composto do nosso oxigênio, ó, dos gases da atmosfera compostos por nitrogênio, tá? 21% dele é sim de oxigênio. E 1% a gente tem de outros gases, que são o dióxido de carbono e os gases nobres ou raros, beleza? Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula,
Então, olha que legal, essa é uma foto da NASA. Olha o nosso planeta visto do espaço, gente. Que máximo. Muito legal, né? Que a gente consegue ver um satélite artificial, olha. Muito legal. E a atmosfera, não sei se vocês têm essa visão tão boa, essa camadinha de ar bem embaixo da onde eu marquei, bem azulzinha, isso é a atmosfera. E a atmosfera, gente, ela é composta por camadas, tá? Essas camadas vão da camada que forma ali, né, que está coladinha à nossa superfície, né, terrestre, até aquela camada que se mistura ali com o que é, né, o restante do universo, tá? Vale lembrar que não há, gente, uma separação exata, tá? Da superfície, né, nessa camada da atmosfera que compõe a nossa superfície, até o que compõe o espaço, né? A gente não tem divisões muito perfeitas, só que a gente tem estratificações que acho que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Outra coisa que é importante é que conforme a gente vai se distanciando, tá, da superfície terrestre, a gente vai ter uma diminuição de partículas, tá? A gente vai ver isso também, porque essas partículas elas ficam concentradas em maior quantidade aqui na troposfera, que é a camada, né, da atmosfera que forma, tá, a nossa superfície terrestre, que está na nossa superfície terrestre. Por que isso, professora? Por conta da força da gravidade, tá? Então, quanto mais próximo da superfície terrestre, mais concentradas as partículas de ar. Quanto mais distante, menos concentrada. E a gente tem quais camadas aí, né, da atmosfera? Então, a gente tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e exosfera. Beleza? Então, vamos falar, né, de cada uma em si. Troposfera. Então, a troposfera é a camada mais importante, né? Porque é a camada que a gente está, literalmente, né? Essa camada, ela ocorre, né? O que a gente tem de característica nessa camada é que os fenômenos meteorológicos ocorrem nessa camada. Então, chuvas, variações de umidade, né? Formações de chuvas, furacões, tudo está localizado, tá, na troposfera. Ela tem ali uma cerca, né, da extensão dela de 15 quilômetros, tá? Obviamente, de acordo com o nível do mar. É na troposfera também, gente, que as aves conseguem voar. Elas não conseguem ultrapassar disso, tá? Outra coisa que eu falei para vocês sobre a questão das partículas de gases, né, estarem mais próximas. Então, isso também facilita muito, né? Porque já que nós vivemos nessa camada, né, a gente precisa dessa concentração maior aí de gases para a gente conseguir respirar, né? Os vegetais e as algas fazerem a fotossíntese utilizando esse dióxido de carbono. Tudo bem, gente? Foi. Então, nessa camada, ela é importante por conta da concentração de gases, né? Para ajudar ali a auxiliar no voo das aves. E é nela que a gente tem os fenômenos meteorológicos. Chuvas, ciclones, as tempestades, formação de ventos. Tudo bem? E aí, acima da troposfera, a gente tem a estratosfera, né? Então, ela, do nível do mar, a gente, né, a partir do nível do mar, ela vai se estender aí por 50 quilômetros, tá? De altitude, ok? E aí, por que ela é importante? Primeiro, ela é importante porque é nessa camada que a gente tem a famosa camada de ozônio. A camada de ozônio é extremamente importante para a gente. Olha essa segunda imagem aqui, tá? A camada de ozônio, gente, ela é importante porque ela é o nosso filtro solar natural. E é tão importante porque esse filtro solar natural literalmente filtra os raios solares que chegam até aqui. Se isso não acontecesse, a temperatura do nosso planeta seria muito mais alta, né? Então, a camada de ozônio, que é feita pelo gás ozônio, né, ela vai literalmente nos proteger dos raios solares que chegam até o nosso planeta. Olha que maravilhoso! Só que nós, seres humanos,
impactamos nessa camada de ozônio quando a gente produz, por exemplo, muito dióxido de carbono, né, muito monóxido de carbono. E aí, por isso que é tão importante a gente, né, diminuir esses impactos ambientais, a produção desses gases. Porque se eu diminuo a camada de ozônio, obviamente eu permito com que esses raios solares cheguem de uma forma muito mais intensa no nosso planeta, formando assim um fenômeno que a gente chama de aquecimento global. Olha, aqui nessa segunda imagem a gente consegue ver bem essa camada, olha, azulzinha, olha que linda. Imagem muito bonita, né? Mas deixa eu apagar aqui, porque meu desenho não contribuiu com essa imagem bonita. Mas vocês conseguiram perceber aí nessa imagem. Gente, uma outra coisa importante dessa camada, tá? É que geralmente os aviões, né, não só os supersônicos, né, e jatos, mas os aviões de passageiros mesmo, eles voam, tá? Nessa camada, porque eu não tenho formação de nuvens. Se eu não tenho formação de nuvens, então eu não tenho, por exemplo, turbulências acontecendo, tá? Geralmente também, né, uma coisa que é importante a gente reforçar é que é bem fria essa camada. A gente tem em torno ali, né, de menos 80 graus, pode chegar a menos 80 graus. Baixa umidade, né, são características importantes aí dessa camada. Vamos para a mesosfera, e meso significa meio, né? Então é a camada que fica no meio. Ela tem aí em torno de 80 quilômetros de altitude, né, a partir do nível do mar, né? Ela pode se encontrar distante aí do calor médio da Terra. Ela é, na verdade, ela é bem fria, ela pode chegar a menos 100 graus Celsius, tá? E nessa camada a gente apresenta menores temperaturas, né? Então, nessa camada a gente tem menores temperaturas. Uma outra coisa que é importante dessa camada é que essa camada, gente, ela nos protege, tá, dos meteoroides, né? Então, por isso que eu botei essa imagem para vocês. Quando o meteoroide entra, né, chega até essa camada da atmosfera, tá? Ele se fragmenta, tá? E aí ele vira meteoros, ok? Esses meteoros, muitas vezes a gente confunde eles com estrelas cadentes, mas vou ressaltar aqui, estrela não cai aqui, graças a Deus, porque senão ia acabar com o nosso planeta, tá? Então, quando ele entra nessa parte da atmosfera, ele se fragmenta e se incendeia, entra em combustão. Por isso que a gente vê nessa cauda aí, né, desse cometa, né, e a gente confunde com estrela cadente, tá bom? Vamos para a termosfera ou ionosfera. Na verdade, a gente tem uma camada, né, dessa atmosfera, né, que tem íons, né? Íons são partículas ionicamente carregadas, eletrizadas, tá? E isso é importante porque nessa camada, né, ionizada, esses gases ionizados aí, eles ajudam a propagar as ondas de rádio. Olha que legal, né? As ondas de rádio lá das FMs, das AMs que nós ouvimos, né? Às para ouvir o futebol, né? Ou para ouvir aquela música bacana que a gente gosta, né? É nessa parte da atmosfera, nessa camada da atmosfera, em que essas ondas de rádio chegam. Como eu botei aqui para vocês, nessa segunda imagem aqui, é o carinha ouvindo música, e aqui a ionosfera, tá? E é nessa camada aqui que a gente tem as ondas de rádio aí chegando. Olha que legal! Ao contrário das TVs, né? A TV, a gente recebe essa mensagem por satélite, né? Que ainda é mais lá no espaço, tá? Outra coisa que é interessante, que é por conta dessas partículas carregadas eletricamente, olha que palavra bonita, né? A gente tem esse fenômeno lindo, 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 que infelizmente a gente só consegue ver nos polos, né? Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. São lugares, né, que a gente não tem tanta poluição assim, então a gente consegue ver bem esse fenômeno. Esse fenômeno se chama aurora polar, tá? Mas no hemisfério norte e no hemisfério sul, ela tem nomes diferentes, mas é a mesma coisa, tá? No hemisfério norte se chama aurora boreal, né? E aqui no hemisfério sul a gente tem a aurora austral, tá? E esse fenômeno é um fenômeno, né, luminoso
Porque a gente tem aí a colisão dessas partículas eletricamente carregadas, que se chamam íons. Então, a partir da luz solar, né, ali, e essas partículas carregadas, a gente tem esse fenômeno que é lindo, maravilhoso. E outra coisa que é importante é que como a termosfera ou ionosfera, né, ela já está mais próxima lá do espaço, a gente tem aqui uma temperatura maior, né, girando em torno aí de 2.000 graus Celsius. Muito quente. E vamos para a nossa última, né, a exosfera, né, que fica ali entre fica após a termosfera até ali o espaço, né? Então, é a última camada aí da atmosfera. É nessa camada que a gente encontra os satélites artificiais, como esse bonitão que a gente tem aí na nossa imagem. E essa imagem, gente, também é uma imagem da NASA. Olha como que é o nosso planeta visto lá do espaço. Olha que lindo, né? Vamos admirar? Lindo, né, gente? Fala sério. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que o gás hélio e o gás hidrogênio, tá? É comum a gente encontrar nessa camada da atmosfera. Você fala assim, mas professora, mas por quê? Porque eles acabam se dissipando um pouco, tá? Nessa faixa aí, nessa camada, a gente tem uma força da gravidade muito menor, né, do que a gente poderia encontrar, por exemplo, na troposfera. Então, é comum, às vezes, a gente ver aí, né, esses gases nessa camada. Porém, os outros, a gente tem o ar completamente rarefeito, tá bom? E é isso, olha, mais uma imagem linda do nosso espaço, né? Do nosso planeta aí. Então, olha só, gente. A parte de composição da atmosfera, que está na página 297, e que vai até as atividades, eu vou dar na semana que vem, tá? Então, esse vidinho ficou mais curtinho mesmo, né? Com a proposta de que vocês vão absorver mais essas informações, né? Então, deem uma olhada no livro, marquem, né, as partes principais, lá com marca-texto, que eu sempre faço isso em sala de aula, tá bom? E qualquer dúvida, a gente tem os nossos canais. A gente tem o nosso e-mail e a gente tem o nosso WhatsApp, tá bom? Grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, até da bagunça de vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem, usem álcool gel, lavem as mãos, usem máscara. E se Deus quiser, a gente vai estar juntos novamente quanto antes. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, um beijo para os responsáveis. Aproveitem aí o final de semana, estudem, tá? Mas é sempre importante a gente aproveitar também com diversão, né? Com alegria. E até a próxima semana. Tá bom, gente? Beijo!